Irmãos, antes da gente começar, antes de eu orar, eu queria só reforçar a leitura do texto, né, bíblico de Mateus 5. Vamos ler as bem-aventuranças aí para a gente não perder de vista o nosso assunto. Mateus 5, do 3 ao 11, ao 12, aliás. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Paz Marcelo, vamos orar? Senhor, irmãos. Muito obrigado por mais um dia estarmos aqui, Senhor, juntos, estudando a sua palavra, Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando esse momento para que a gente possa refletir naquilo que o Senhor fala conosco, Senhor Jesus. Venha tratar o nosso coração cada vez mais, que a gente possa sair desse estudo ainda mais transformados pela sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, guia-me, Senhor Jesus, que não seja eu a falar, mas que seja o seu Espírito Santo falando com todos nós aqui, Senhor Jesus, através da vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, só dando continuidade aqui no nosso estudo. Peraí, deixa eu aprovar aqui. Cauê. Paz, Cauê. Mas André, tudo bem? Tranquilo? Então, da última vez que a gente estava estudando, a gente viu a parte do bem-aventurados os misericordiosos. A gente parou aí nesse texto. E continuando, né, no texto ali do John Stott, ele vai para bem-aventurados os pacificadores. Se vocês tiverem um arquivo em mãos aí no celular, vocês puderem acompanhar, a gente vai lendo e a gente vai conversando em cima do texto aqui. Então ele começa dizendo assim: bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5:9 aí que a gente acabou de ler. Essa bem-aventurança não deixa de ter seus desafios. Os homens são tentados a aplicá-las àqueles espíritos conciliadores, cujo dom para negociação e compromisso acalmam as situações difíceis. Mas o contexto global do sermão se rebela contra isso. Não se trata dos pacificadores do sentido comum ou da mediação de disputas humanas, mas no mais alto sentido de trazer os homens à paz com Cristo. Qual é o valor da paz comprada pelo preço de um princípio ou a tranquilidade efêmera que não é fundada na reconciliação com Deus? Os verdadeiros pacificadores são aqueles que eles mesmos estão em paz com Deus e com os homens, e que pregam no mundo o evangelho de paz e reconciliação. Não há outras pessoas que possam ser chamados de filhos de Deus da paz, filhos do Deus da paz. Quando os homens estão reconciliados com Deus e a paz de Cristo impera em seus corações, o espírito de compaixão, mansidão e perdão produzido neles ministra a reconciliação com todos os homens. Se a despeito de tudo, outros estejam dispostos a ver tais pessoas como inimigos, a culpa não é dos pacificadores. Estes são os verdadeiros servos da paz do mundo. E aí eu queria abrir esse momento, se alguém quiser comentar sobre esse texto, sobre essa parte do livro, para a gente debater, conversar um pouco antes da gente começar a aprofundar mais na ideia do texto. Alguém gostaria de dizer algo? Cauê, Giba, fique à vontade. Então eu vou dar seguimento aqui. Então, o que eu separei aqui, né? Vem desse texto, aquilo que fica claro aqui, a paz... Né? Ah, o Cauê levantou a mão. Fala aí, Cauê. Na verdade, eu tava descobrindo o botão. O botão pra levantar a mão, não fazia a menor ideia. Aí eu levantei a mão assim, mas eu acho que... Mas, só um comentário que a respeito da paz, que a paz que nós temos e que nós passamos ao mundo não é a mesma paz que o mundo... Não é a mesma paz que o mundo deseja e não é a mesma paz que o mundo prega. Então, são duas paz diferentes. Paz diferente, né? Então,
para o mundo, paz é ausência de conflito. E 100% de inércia ou hedonismo. Então, para o mundo, paz é hedonismo sem conflito. Para nós, já não. Para nós, paz é ausência de hedonismo e muitas vezes é constante conflito, seja conosco ou seja com o mundo pecaminoso. Então, são duas paz diferentes. Então, só ressaltando isso. Excelente. Alguém quer comentar mais algo sobre o texto? Paz Damares. Damares entrou aí. Então vamos continuar aqui. Então, quando a gente vê, né, o que o Cauê falou é exatamente a ênfase que o John Stott dá nesse texto. Existem pazes, vamos dizer assim, diferentes quando se fala da paz do cristão e a paz de um não cristão. Né? Existem termos diferentes, significados diferentes para esses tipos de pazes. Né? João 14, 27, se os irmãos quiserem abrir aí, João 14, 27, Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Então, Paz Natan, Paz, eu não sei qual irmão entrou aí, também não vi. Então, a paz de Cristo em nada tem a ver com a paz que o homem caído é capaz de sancionar. Pessoas não cristãs são capazes de promover uma espécie de paz no que tange a área das negociações entre uns e outros, como a gente viu no texto. Mas a paz que Cristo concede é a paz com Deus. Essa nenhum ser humano é capaz de ter se não for por meio da fé verdadeira. Jesus recebeu em si mesmo o castigo que era nosso, pois Deus Pai está virado conosco, está virado com o pecado. Em Jesus, a ira do Pai é satisfeita, porque é derramada sobre ele, e a paz é derramada sobre todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, por causa do sacrifício de Cristo, nós temos a paz com Deus. E é por esse motivo que também nós podemos estender essa mesma paz aos nossos semelhantes. Né? Então não se trata de uma paz como o mundo conhece, que nem o Cauê citou. Não é uma paz de simplesmente resolver conflitos ou do hedonismo, né? Daquele paraíso, né? Não é somente isso, não é nesse sentido que a paz bíblica, a paz de Cristo, né? Ela diz respeito. Então eu separei aqui o contraste da falsa paz do mundo e a verdadeira paz do cristão. O reino de Cristo não é desse mundo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, e ter no coração também, né, não pode ser desassociado, a gente tem que ter em mente e no coração que o reino de Cristo não é neste mundo, não é deste mundo. Não é novidade para nós que a frase bem-aventurados os pacificadores não era muito bem o que os judeus tinham em mente na figura do Messias. Para eles, o Messias seria aquele que, com braço forte, tomaria as rédeas do governo vigente e faria Israel uma nação grandiosa, conquistadora. É tão interessante que a palavra sugere que o próprio João Batista teve essa dúvida quanto ao ministério de Jesus. Quando a gente vê em Mateus 11, 2, por exemplo, né, que João estava preso e os discípulos vão lá, os discípulos deles vão visitar ele, e aí João, no cárcere, ouviu falar, tinha escutado falar das obras de Cristo, e manda seus discípulos perguntarem para Jesus, né, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E Jesus reafirma seu ministério pacificador. Então Jesus lhe respondeu, Mateus 11, 4, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque se a gente reconstruir, né, tentar imaginar, tentar pensar no imaginário judeu naquela época, era de que o Messias viria conquistando, né, às vezes não, né, até sendo violento, de certa forma, ali tomando as rédeas ali do Império Romano e proclamando Israel como sendo a governadora ali, né, do mundo ali, conhecido ali, né, e espalhando também o seu governo a todo mundo. Então, quando Jesus vem com o discurso de paz, aquilo também já não soa tão bem aos ouvidos dos judeus. Então, o reino de Cristo não é desse mundo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso? Quer falar algo sobre essa parte?
Qualquer coisa, irmãos, podem acionar a mãozinha aí que faz barulho aqui, eu volto pra tela e eu libero para vocês falarem aqui. Aí, alguém falou. Samuel. Não, eu não acompanhei a última aula, mas lendo o livro, né? É engraçado que ele põe numa sequência lógica, né? Porque sem a misericórdia, a gente nunca ia compreender essa paz que Deus nos dá, né? Uhum. E é o mesmo conceito da misericórdia, né? Eu recebo a misericórdia de Deus e por isso também eu preciso aplicar a misericórdia aos meus iguais. E a paz, ele aplica ao mesmo jeito, né? No livro, né? Eu recebo a paz de Deus e por isso também eu preciso levar os meus irmãos a conhecerem a paz de Deus, né? Então, esse conceito lógico do livro, que ele tira um pouco da sequência para ficar mais fácil o entendimento, eu acho muito, muito válido. Sim. Eu percebi, eu não tinha percebido isso no primeiro momento que eu li, né? Depois eu vi que ele coloca numa ordem diferente as bem-aventuranças ali, né? E eu tô acompanhando bastante tô lendo tô lendo conforme eu vou fazendo os estudos, né? Esse Sermão do Monte aqui, estudos do Sermão do Monte, por indicação do Gibe do Cauê aí. Cauê deve estar com o livro dele aí, o tijolão dele aí também. E é muito bom, ele faz ele já segue uma lógica sequencial, né? Ó, o Cauê tá lendo O Senhor dos Anéis também, que eu vi ali. Então, é muito interessante também a forma que ele coloca, né? E sobre isso aí que você falou, é exatamente isso, Samuel. Tipo, não dá pra você transmitir a paz se antes você não for misericordioso também. Então, elas são complementares, né? As bem-aventuranças, elas é igual o fruto do Espírito. Não dá pra você ter parte delas, né? Ou é tudo, ou é o contexto todo, ou é nada. Não tem como ter só parte dela e abrir mão das outras, né? E aí então eu separei aqui um ponto que a gente tem que levar em consideração também, que por mais que o reino de Jesus seja um reino de paz, é isso que ele veio passar para nós também, existe uma diferença que até o Giba apontou bastante em algumas vezes, que é diferente você ser pacificador e você ser pacifista. São duas coisas que não têm o mesmo significado. O pacificador, ele promove a paz, mas ele não tem a paz como senhora da sua vida. Ou seja, ele não tem a paz como seu Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz, mas a paz não define quem Deus é por completo. No hebraico, a palavra shalom significa mais do que apenas paz, com sentido contraditório à guerra. Né? Também a ordem que Deus promove em todas as coisas, desde antes da criação, na redenção do homem e na consumação de todas as coisas. Então, é a ordem que Deus dá para que as coisas se organizem. Então, antes da criação, tudo era organizado porque Deus era completo em si mesmo. Era Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não estava tendo falta de alguma coisa para ele criar o homem. Né? Ele não estava sentindo uma necessidade. Foi, ao que os teólogos vão falar, foi um transbordar daquele amor que já existia na comunhão da Trindade, que foi a criação do homem ali, que desagou na criação do homem. Né? É um mistério que a gente não entende, né? Não compreende, mas foi um transbordar do amor de Deus que já existia em si mesmo. Também na própria criação, quando a gente vê a terra, né? Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então tem aquela ideia do caos, né? Também. Então a paz de Deus é aquela que organiza as coisas, que dá ordem para as coisas. Então organiza o caos, fazendo da maneira como a gente conhece hoje, a física como a gente conhece hoje, a química como a gente conhece hoje, toda a ciência que a gente tem parte minúscula de acesso, né, que a gente não conhece quase nada, mas Deus ele coloca todas as coisas no seu devido lugar ali na criação, né, faz os céus e preenche os céus, faz a terra e preenche a terra. Então a gente vê a ordem na criação. A gente também vê a ordem de Deus, a paz de Deus, né, o shalom, na redenção do homem, porque o homem, como a gente sabe, caiu. Né? Tem a queda em Gênesis 3 ali, mas desde lá já tem traçado um plano para a reconciliação do homem com Deus. Então a paz também é essa reconciliação, é esse shalom, né, que organiza, reorganiza, né, traz de volta a origem das coisas. E aí também tem a consumação de todas as coisas. Se a gente foi reconciliado com Deus, a gente ainda aguarda uma reconciliação futura entre todas as coisas, entre todo o universo com Deus, onde Cristo já é governante, mas será de forma plena, né, para todos nós, e todo olho verá
Cristo voltando, né, e exercendo o seu domínio sobre todas as coisas. Então, a paz, nesse sentido, é muito mais abrangente do que só resolução de conflito, como o Cauê falou. Deus define o que é verdadeira paz e a paz em sua plenitude, não o contrário. A paz não define Deus em sua totalidade. Não é à toa que em vários trechos do Antigo Testamento, Deus possui também o título de Deus da guerra. Ou seja, como é que você pode... parecem coisas contraditórias, né? A paz e a guerra. Deus é o Deus da paz, mas Deus também é o Deus da guerra. Então, a paz não define Deus, é Deus que define a plena paz. E muitas vezes, né, aquela famosa frase que também o Giba me apresentou aí, si vis pacem, para bellum, né? Se quiser paz, prepare-se para a guerra. E é isso também que as bem-aventuranças vão tratar quando diz que a gente seria perseguido por causa da justiça. Porque a paz, ela tem também o resultado de guerra contra Deus e contra os filhos dele também. Então, da mesma forma, a guerra não define quem Deus é, né? Pois isso não representa o todo, a soma, a totalidade da grandeza de Deus. Ele é Deus de paz e ele é Deus de guerra. Portanto, a paz não tem um fim em si mesma. É isso que a gente tem que ter em mente. A paz, ela não termina em si mesma. Ela aponta para algo maior, que é o reino vindouro do nosso Cristo. Não proclamamos a paz pela paz. Proclamamos a paz porque queremos a glória de Deus expressa no mundo, como quem anseia ardentemente a realidade vindoura. Então, a gente entende que a paz tem um objetivo que está além dela. Ela não termina em si mesma. Seu objetivo, assim como tudo que nós fazemos, agora regenerados, agora transformados por Jesus, ela também tem o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Portanto, a nossa paz deve ser serva do Senhor, serva de Deus. Deve ser uma paz que se curva diante da palavra do Deus Todo-Poderoso. Deve ser uma paz que diz, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. É nessa paz que a gente tem que buscar. Porque se a nossa paz não for uma serva do Deus Altíssimo, como eu falei, essa paz ela vai se tornar um ídolo, ela vai ser um falso Deus, um demônio, como C.S. Lewis, né, parafraseando Lewis, quando ele fala do amor, né? Deus é amor, mas o amor não é Deus. E quando a gente faz o amor se tornar Deus, ele se torna um demônio. Né? Nos 4 amores ele fala isso. E então, quando a gente idolatra a paz, quando a gente eleva muito o significado da paz, a gente faz dela um ídolo e isso, portanto, é uma falsa paz. Obra não do Cristo, mas acho que os irmãos já conhecem, obra do anticristo. 1 Tessalonicenses 5:1, eu queria que os irmãos abrissem esse texto. Interessante que eu estava até falando com o Elias. Ontem saiu a notícia lá do bombardeio lá, das instalações nucleares lá do Irã. E isso, que bom, né? Porque não dá para deixar faca na mão de criança mimada, né? É embaçado. E assim, de psicopata. Você não vai dar uma faca na mão do psicopata. E aí, o que acontece? Eu vi muitas pessoas publicando, né? Por mais que eu seja a favor do que foi feito, eu vi muitas pessoas publicando que agora que vem a paz, que vem a segurança, é um marco na história da humanidade. Agora nós estamos mais seguros sem o Irã com as suas bombas nucleares, sem o Irã com o seu poder nuclear. E olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3 aí. E aí eu estava preparando esse estudo antes até, irmãos. Assim, tipo assim, não foi depois. E aí eu vi as publicações e falei assim, olha só que coisa, né? 1 Tessalonicenses 5:1 vai falar, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, esse discurso de paz e segurança, né, muitas vezes a gente olha as guerras e os rumores de guerra, a gente fica aterrorizado, ou muitas vezes ansiosos, pensando que Cristo está próximo de voltar. E de fato, é relatado ali os princípios das dores, ali que Jesus fala de guerras e rumores de guerras, tudo. Mas Tessalonicenses fala que a destruição virá, né, quando disserem que tem paz, que tem segurança. Porque é exatamente nesse momento que o mundo desfruta de uma paz sem Deus, que
as pessoas elas estão mais desconectadas com a realidade, elas não estão esperando a volta do Messias. Então o Messias vem como um ladrão, né? Ele aparece de surpresa, ninguém está esperando. Vê também o que diz Daniel 8, 25. Por sua astúcia, aí fala do anticristo aqui, né? No caso, tem uma referência também a Antíoco IV Epifanes, ali que também profanou o templo, mas nós cremos também que tem uma realidade futura para o anticristo aqui em Daniel 8, 25. Por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Então você vê que ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Então a destruição, ela pode ser, né, porque Jesus ele não vem para destruir tudo, ele vem para destruir as obras das trevas. Ele vem para destruir o anticristo, destruir tudo que se opõe à ordem de Deus, ao plano de Deus. Mas o anticristo, ele vem para destruir nós mesmos. Ele vem para destruir a humanidade, ele vem para enganar. Né? Aí a gente vê aqui, destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ou seja, num mundo onde está sendo propagado que há paz, a segurança, a gente está bem, está tudo dando certo, não precisa mais de Deus. O ser humano agora é autossuficiente, ele consegue resolver suas coisas, ele consegue fazer tudo, ele consegue resolver seus problemas, não tem mais fome, gente, acabou a fome, não tem mais crise nenhuma, e a gente não precisa mais de Deus. Essa coisa que as pessoas elas querem propagar, né? Muitas vezes o mundo quer propagar, e que o anticristo, de certa forma, ele vai conseguir fazer, e todo mundo vai estar despreocupado. As pessoas, todo mundo não, exceto a igreja, né? A igreja ela vai estar alertada, ela vai estar sabendo o que vai estar acontecendo. Né? Isso a Bíblia nos mostra. Mas as pessoas, no geral, vão estar despreocupadas, ou seja, sendo destruídas, sendo enredadas pelo engano, enredadas pela falsa paz. Então, algo que eu não ia assim falar sobre isso, eu ia falar só o que está escrito, depois na gravação vocês vão ver o que está escrito aqui, mas o que aconteceu ontem me fez pensar sobre isso aí. Né, sobre o alerta que nós devemos lembrar que tem na palavra de Deus, e a gente ficar alerta sobre essas mensagens de paz, de segurança, que isso aí pode acabar com a gente. Essa é a verdade. Então esse tipo de paz que não se dobra diante de Deus, que se esquece de Deus, que se esquece de que Deus é o promotor da paz e não os homens, não os governos humanos, ela coloca o quê? Ela coloca a doutrina em xeque, em nome de um fim dos conflitos. Ela negocia valores em nome de um conforto alheio. Ela modifica a palavra de Deus em nome do politicamente correto e nos fará definhar, ou seja, nos destruirá, nos tornando cheios de nós mesmos e não de Deus. É isso que a gente tem que tomar cuidado com relação a esse pacifismo que tanto se promove. Uma coisa é transmitirmos a paz de Deus, sabendo que só Ele tem a paz verdadeira. Ele é o dono, né, da paz, e nós somos mordomos dessa paz. É isso que nós temos que ter em mente. Outra coisa é criarmos uma suposta paz segundo a nossa cabeça, tomando para nós não a tarefa, a missão de sermos pacificadores para a glória de Deus, mas tomando para nós o título de pacifistas para a nossa própria glória. Então os pacificadores eles agem em paz para a glória de Deus. Os pacifistas eles falam de paz sem agir, né? Muitas vezes nem agem, para se exibirem e glorificarem a si mesmos. Romanos 12, 17 vai falar: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Você vê que Paulo fala se possível, porque nem sempre isso é uma possibilidade. A gente vai tentar fazer de todas as formas, mas nem sempre isso é possível. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então é essa paz que nós devemos promover para as pessoas. Sempre buscaremos promover a paz de Cristo, mas sabendo que nem sempre ela será aplicável em todas as situações, pois nem todos querem essa paz. E o mundo nem sempre receberá a nossa paz e se arrependerá de seus pecados.
E sobre isso o próprio Cristo nos dá a instrução em Mateus 10:14. Se alguém não quiser recebê-los nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então é algo que nós temos que ter em mente aí. E fora também a disciplina eclesiástica que Jesus ensina, e aí eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 18 para a gente ler também. Porque tudo isso é também um meio de promover a paz. A disciplina que Jesus ensina para nós ali em Mateus 18 é para garantir a paz. Só que muitas vezes a pessoa não quer. Mateus 18:15. Jesus vai falar assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganha o irmão. Ou seja, paz garantida ali entre o irmão. Terminou. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Ou seja, se ele ouvir nessa situação, paz ali resolvido. Agora, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a gente tem que lembrar que esse texto, Jesus está falando sobre a disciplina eclesiástica ali. E é um meio de você transmitir a paz dentro da igreja, dentro do contexto quando o irmão peca contra você. Né? Só que tem a possibilidade desse irmão não aceitar a paz. Ele não aceita a repreensão. E a repreensão também é um instrumento de paz. Também é um instrumento onde Deus quer pacificar a situação ali. E aí a gente tem aquilo que a eclesiologia vai colocar como a excomunhão. Né? Se o irmão resiste, ele não se arrepende do seu pecado, então ele é tratado como um gentil publicano, ou seja, ele não faz parte mais da comunidade, né? Infelizmente. Só que isso também, até isso, irmãos, também é uma tratativa de Deus para que ele se arrependa. Em 1 Coríntios 5, existe um caso extremo ali de pecado, né, onde a igreja toda já estava sabendo, né, e se orgulhando daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios. E Paulo ele fala assim: excluam essa pessoa do meio de vocês, porque essa pessoa, esse cara, ele estava tendo relações com a própria madrasta. Em 1 Coríntios 5:4 fala: em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês, Paz Maristela. Então ele fala assim: reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, até a exclusão de uma pessoa que não se arrepende, ela visa essa pessoa se arrepender do mau caminho e voltar para a igreja e se arrepender verdadeiramente, né? E ser tratada também depois. Então, a paz de Deus, ela muitas vezes ela conduz a momentos de conflito. Né? Ela não exime também totalmente os conflitos que podem haver entre nós. Né? Alguém quer compartilhar algo sobre esses textos, sobre isso? Não, André, só complementar que o primeiro conflito já é o próprio, interno, né? É quando você enxerga você mesmo. Então você tira as escamas, tira aquela máscara, você descobre quem você é. Então esse é o primeiro conflito. Essa paz ela só pode ser vivenciada quando a gente recebe o perdão. Né? Então eu descobri quem sou de verdade, descobri quais são os meus pecados, né? Até então já eram mapeados pelas consequências deles, né? Depois, aí Cristo me perdoa, aí eu recebo essa paz. Amém. Uma vez que eu recebo essa paz, meu relacionamento, que é a paz de Deus, aí eu consigo colocar ela para vivenciar essa paz com os meus irmãos e com Deus, né? Então, primeiro a paz de Deus, depois a paz com Deus. Amém. Então, só fazer essa ressalva.
Excelente. É isso aí. E aí, Mano, fala aí. um texto bom também para meditar também nisso aí é que é o chamado de Paulo lá, né? Que é o ministério da reconciliação. Todos nós, mano, o primeiro ministério que a gente recebe é esse, né? Que a gente foi reconciliado com Deus e agora nós temos que reconciliar as pessoas com Deus, né? Então é um texto bom também para aplicar nesse assunto aí. Excelente. É isso aí. Aí eu coloquei aqui que existe um problema insolucionável quando a gente fala das pazes que o mundo quer gerar, né? Como, por exemplo, a Liga das Nações, a ONU, o discurso, né, tão conhecido da justiça social, eles falham em promover a verdadeira paz, né? Até o livro desse estudo do Sermão do Monte, irmãos, eu tô lendo conforme eu falei, né? Os estudos, mas recomendo muito essa leitura aqui. Tô aprendendo muito, assim, e tá sendo muito edificante para minha vida. E aí, quando fala, ele chega a citar, né, essa Liga das Nações, a ONU, que tentam sempre transmitir uma paz ali, fazer uma paz, uma resolução de conflitos, mas isso não é a paz de Cristo, isso não é a paz verdadeira. As tentativas de se promover a paz sem Cristo, elas são inúteis, pois as associações, órgãos do governo, ministérios e direitos humanos são formados por pessoas, e essas pessoas não possuem o coração regenerado. E aí entra o que o Giba falou. Se a gente não tiver um coração regenerado, se a gente não perceber quem nós somos de verdade, e não tivermos o perdão de Deus, o perdão em Cristo Jesus, então não adianta nada. A paz que a gente vai querer promover não vai solucionar nada, não vai resolver nada. Então, aí entra também o que Samuel falou, né? Agora, sendo cristãos, a gente tem parte naquilo que Deus fez em nós também, para que a gente faça, transmita isso para outros também, para que Deus faça na vida de outros também esse ministério da reconciliação, né? Então, o coração do homem, ele é pecaminoso por natureza, né? É do coração do homem que procede toda espécie de mal, e Jesus vai falar isso em Mateus 15:19, vai falar: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas não o comer sem lavar as mãos, né? Porque os fariseus ali estavam contestando os discípulos porque eles comiam sem lavar a mão, né? E era um costume, né, farisaico na época, é um costume cerimonial até, você lavar a mão antes de comer. E Jesus fala assim: não é isso que contamina, não é o que entra que contamina, mas é o que sai, porque o que sai é o que está dentro do coração. Então as nossas atitudes, as nossas falas, aquilo que a gente faz é o que realmente contamina, não só a nós mesmos, porque já procede de um coração que está contaminado, mas contamina os outros também. E aí, enquanto o problema do coração do homem não é solucionado, a realidade de conflitos de interesse, guerras, contendas generalizadas continuarão ocorrendo sem uma solução definitiva. E disso sabemos bem que só será resolvido de vez, né, de forma plena, com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, como corpo de Cristo, aí reforçando o que Samuel falou, chamados para proclamar o reino de Deus ainda aqui, somente a igreja, nós possuímos essa paz de Deus por meio de Jesus, e por isso também podemos estender essa paz às outras pessoas, né? Reforçando aquele texto de João 14:27, deixo a vocês a paz. Jesus deixou a paz dele conosco. A minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo dá, e que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Isso deve ser um sinal de alerta para nós, para que não falhemos como igreja depositando nossa fé em órgãos públicos. Não é o governo humano que resolve algo, ou as associações humanas em prol de uma suposta paz mundial. Quando depositamos a fé em órgãos públicos, não encaramos o Sermão do Monte como uma pregação de chamado de arrependimento do homem, em vista de um novo nascimento do Espírito Santo. No lugar disso, nós fazemos um sincretismo religioso. O que é um sincretismo? É quando você une religiões opostas a uma religião específica. Então, sincretismo religioso, no nosso caso, é incorporar coisas de outras religiões, de outras crenças, ideologias, e acrescentar a nossa religião. E essa não é a nossa tarefa, não é a nossa missão. Isso não é o evangelho, isso é contra o evangelho.
Então, quando a gente depende dos órgãos públicos, a gente começa a confiar no governo para promover a paz, tal, a gente está fazendo um sincretismo religioso e flertando com o sofisma, ou seja, sofisma, para quem não sabe também, os sofistas eram aqueles que diziam mentiras, mas com um tom de verdade, né, para enganar as pessoas mesmo. Então, a gente incorpora essas enganações, né, satânicas do idealismo e do humanismo, por exemplo, né, que são coisas que surgiram lá atrás, ali perto ali do iluminismo e tal. As ideias têm valor, as ideias do homem têm valor, o homem tem valor intrínseco, tipo assim, no sentido de ele não é contaminado pelo mal, né? Então começa a surgir essas coisas aí, né? Alguém quer comentar sobre isso, alguma coisa, algum assunto? Então a gente não pode se deixar levar por essas ideologias, tanto do idealismo quanto do humanismo, que coloca o homem no centro da situação e não Deus, né? A gente tira Deus do centro quando a gente faz isso. Então eu separei aqui um negócio que eu acho importante sobre esse termo justiça social. Alguém quer compartilhar o que pensa sobre isso? Sobre justiça social? Essa falácia. Coloquei exatamente assim, a falácia da justiça social. Então, porque, irmãos, Deus nos transforma para que a gente aplique a justiça. É fato que a justiça, quando a gente aplica a justiça que Deus colocou sobre nós, né, porque não é nossa, é dele, né, a gente só está sendo mordomo disso também, isso tem um impacto social. Mas justiça social, ela coloca num termo muito reducionista da justiça. Porque não se trata apenas de uma mudança social, é uma mudança interior do ser humano que tem que ocorrer, né? A justiça é uma mudança de Deus em nós. Então, muitas vezes esse termo tem se levantado como algo que a igreja deveria observar. Fato é, como eu falei, que a nossa função como igreja é cuidar dos órfãos, da viúva, dos vulneráveis. Isso é bíblico. Tiago 1:27 vai falar isso. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Mas o termo citado, né, e aí quero reforçar o que eu falei da outra vez, também que a gente muitas vezes deixa termos mundanos, termos de outras ideias entrarem no seio da igreja e fazerem um estrago, sabe? Porque por mais que eu entenda até certas pessoas que assim são cristãs, genuínas e falam sobre justiça social, mas não falam na ideia que carrega esse termo, né? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas esse termo ele carrega um significado muito zoado, né? Muito obscuro aí, né? Esse termo citado muitas vezes não representa esse ato que flui da própria vida de Deus em nós. O clamor da justiça social, como nós vemos ser enaltecido nas redes, palestras, em escolas, quase sempre é uma narrativa marxista. Vale pontuar isso aqui. Não voltando os olhos para o auxílio do necessitado, mas proclamando discurso sobre igualdade, né? Aquela velha história de opressor e oprimido, de burguês e proletariado, né? Sempre a mesma coisa. Ou seja, todos devem ter acesso às mesmas coisas, trabalhando ou não trabalhando, tudo sendo distribuído igualmente, etc. Esse discurso não proclama a paz. É, na verdade, a causa de muitos outros conflitos, gerando vitimismo por parte daqueles que passam por necessidade e culpa naqueles que têm melhores condições. Quando, na verdade, a Bíblia ensina que aquele que é mais pobre deve se contentar no Senhor, tendo o que comer e o que vestir. E o mais rico deve abençoar os outros, não por culpa, mas em amor, grato por Deus, porque Deus foi generoso com ele, né? Fazendo também ele ser generoso também. Então parecem diferenças sutis, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Enquanto o discurso da justiça social diz que os menos favorecidos, que eles são vítimas e precisam dos seus direitos, o Evangelho diz que somos pó, não temos nem direito sobre o ar que respiramos. Tudo nos foi dado, ou melhor dizendo, emprestado, porque Deus é que é o dono de todas as coisas. Quanto mais depois da queda, né? O que a gente merece depois da queda? Não é nada mais do que a condenação eterna. Mas o Evangelho também, ele ressalta que
e nos mostra que Deus foi gracioso para conosco e nos salvou, e ainda mais, nos ensina que, tendo a nossa fé depositada nele, de nada teremos falta, né? Como diz Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou Mateus 6, quando Jesus ensina sobre as preocupações. A chamada está quase acabando aqui. Enquanto o discurso da justiça social diz que aqueles que são mais favorecidos são vilões por terem tido oportunidades melhores que outros por causa de um sistema opressor e desigual, né, não tiveram, fazendo se sentir culpado por isso, né, aquele que tem mais condição, o Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, porque Deus ama aquele que dá, porém, que Deus ama aquele que dá com alegria, pois esse é o caráter da generosidade que é gerado no cristão, não com culpa. Então Deus não quer que a gente seja generoso por causa da culpa, Ele quer que a gente seja generoso em alegria, porque Deus foi generoso conosco, e agora esse traço está sendo formado em nós, como cristãos generosos também. Então não se trata de uma forçação, né? O discurso da justiça social se trata da velha tentativa de promover a paz sem Cristo, como eu falei anteriormente. Portanto, não gera paz, tampouco pacificadores. Antes gera conflitos e contendas oriundos de pessoas altamente infladas de si mesmos, egocêntricas. Faz os mais pobres olharem para si mesmos com pena, fazendo-os buscarem a redenção não em Deus, mas nos seus direitos. E faz os mais ricos olharem para si mesmos com culpa, buscando a redenção não em Cristo, mas nos gestos de bondade, nas boas obras. Os olhos de ambos se voltam para si mesmos, vocês percebem? E não para Cristo. E é exatamente do egocentrismo que surgem os conflitos, as guerras, as porfias e as contendas, não a paz de Deus. Tiago 4:1, de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É o que a gente tem que lembrar. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que pacificador não é o mesmo que sectarista. A discordância teológica no que tange assuntos não essenciais, assuntos não centrais, não devem ser motivos para andarmos em guerra com uns aos outros, com os nossos irmãos. Muitos adotam uma postura sectária, como se fossem donos da razão quanto a determinados assuntos, né? A gente vê na internet isso aí, né? Um calvinista e o arminiano, né? A gente tem tantas pessoas que são sectárias. O arminiano que fala que o calvinista não é irmão dele. O calvinista que fala que o arminiano não é irmão. Né? Irmão, a gente tem que deixar isso de lado. Isso não é uma atitude pacificadora. Isso é uma atitude sectarista e de nada tem a ver também com sermos pacificadores como Jesus quer que sejamos. Então, o que é, então, sermos pacificadores? Alguém quer comentar esses dois pontos? Alguma coisa? Então, eu vou seguir aqui. Então, o que é a gente viver como pacificador? Vamos supor, pelo exemplo aqui, né, uma situação que ocorra com a gente quando a gente é ofendido por um irmão. Qual vai ser o processo de um pacificador nessa situação? A primeira coisa que a gente tem que fazer como pacificador, e é isso eu vou pegar do livro aqui do Martin Lloyd Jones aqui, que ele fala, o que a gente tem que fazer então? O domínio da língua, aprender a se calar. Tiago 3,5 fala, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, domínio da língua. Muitas vezes a gente é ofendido por alguém e a gente quer falar mal dessa pessoa. A gente muitas vezes não mede as nossas ações, a nossa retribuição. Né? A gente quer se vingar, a gente quer tomar uma atitude precipitada. Né? E muitas vezes a língua é o meio que a gente mais usa
para fazer essa retribuição, essa vingança, né? Então, primeira coisa, se calar, saber quando a gente tem que se calar. A segunda coisa que ele coloca, encarar os conflitos que vivemos à luz do Evangelho. Então, a gente tem que pensar, diante da situação, ao invés de tomar uma decisão precipitada, ou falar mal da pessoa, ou falar um monte de besteira para a pessoa, a gente tem que pensar, o que o Evangelho diz respeito a isso? O que o Evangelho fala sobre isso? Como eu posso aplicar o Evangelho nessa situação que eu estou vivendo? Então a gente tem que refletir biblicamente, não tomando decisão por impulso. E depois que a gente tem o nosso tempo com Deus, tem o nosso tempo com Deus, pensar sobre a situação, aí sim chega a hora de agir. Fala aí, Giba. Não, é só importante relembrar aquilo que você também comentou agora há pouco, a questão do fruto do Espírito. Né? É nessas circunstâncias que a gente vê que ou você tem um ou você não tem nenhum. Porque o mesmo domínio próprio é que nos dá a capacidade, né, de você exortar com temperança, como você viu agora no texto lá de Mateus, né, se o irmão pecar, chega até ele e conversa. Então, esse fruto do Espírito é que nos leva a ter esse equilíbrio entre o pensamento, o sentimento e a ação. Né? Então, a importância da tua fala. Amém. É isso aí. Então aí chega, depois que a gente pondera toda essa situação, ora a Deus, pensa biblicamente, aí a gente age. Depois de conseguirmos nos controlar, né? Não dando vazão à nossa vontade, à nossa própria vontade, não falando ou agindo como não deveríamos, buscando a resolução à luz do Evangelho, é hora de agir de forma pacificadora, procurando como podemos ajudar aquele que nos ofendeu. Muitas vezes se humilhando, até pedindo desculpa para iniciar um diálogo com essa pessoa. Né, até algo que o Marcelo Fusetti citou, se eu não me engano, no outro estudo. Né, muitas vezes a pessoa erra conosco, mas a gente tem que pensar que na nossa mente a gente também errou com a pessoa. Né, a gente pode não ter errado nas atitudes que a gente teve com a pessoa, mas aquilo pegou de alguma forma no nosso imaginário, no nosso pensamento. A gente pensou coisas que não devia a respeito daquela pessoa. Então a gente tem que chegar na pessoa e pede desculpa. Né, inicia um diálogo ali e através disso a gente vai se reconciliando, Deus vai agindo através disso. Então é essa postura que a gente tem que pulsar. Em todas as ações devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos, isso é importante também. Não devemos estar prontamente armados para defender nossa dignidade, antes devemos nos esforçar para difundir a paz, ou seja, não se trata da ofensa que aquela pessoa me causou, mas do meu vínculo com ela, de irmãos em Cristo, que está afetado com isso e, portanto, necessita de uma postura conciliatória. E, se assim preciso, que morramos para nós mesmos, otorgando a paz, imitando pelo menos um pouco o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Aquele que não precisava morrer por nós, não tinha necessidade, mas Ele se deu, Ele se doou por nós, Ele se doou na cruz do Calvário para que nós fôssemos reconciliados com Deus de novo. Então a gente tem que imitar essa postura de Cristo Jesus. E aí, finalizando aqui, irmãos, eu não vou tomar tanto tempo aqui para finalizar essa parte, mas se vocês verem o documento aí, o livro, nós temos aí a última parte, que é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui há uma conclusão surpreendente. Esses pacificadores se tornaram os perseguidos. Jesus, já tendo tratado da atitude dos cidadãos do reino para com Deus, para com eles mesmos e para com os outros, agora volta-se para considerar a atitude do mundo para com eles. Poder-se-ia ter pensado que um povo como o que Jesus descreveu seria recebido com grande regozijo no mundo. Um povo humilde, descuidado de si mesmo, dedicado às necessidades dos outros. E ao contrário, o Senhor agora revela que eles provocarão no mundo uma animosidade amarga e ódio. O Filho de Deus nunca procurou esconder de seus seguidores as realidades do sofrimento. Sua candura com aqueles que o procuraram entusiasticamente é notável. Ele insistiu para que eles, mesmo em seu ardor, calculassem a despesa. O Senhor não quer que sejam discípulos por ingenuidade. Ele não quer que choques inesperados destruam a sua fé. Ele falou francamente, de modo que, quando seus discípulos sofressem, eles possam saber que isso é justamente como ele disse que haveria de ser
e se encorajem com a certeza de que as promessas da glória de seu mestre são igualmente seguras, pois quem fez a promessa é fiel. Mas qual é a causa dessa perseguição consciente e odienta de um povo humilde e meigo? Nenhuma conspiração secreta e maligna, nenhuma prática clandestina de ritos ímpios e imorais. Seu crime é simples. Eles escolheram ser justos em um mundo injusto. Eles são bem idênticos ao seu mestre. Seu amor e simplicidade servem só para ressaltar, em feio contraste, o tenebroso egoísmo de uma geração ímpia que odeia a luz e sente agudamente o julgamento silencioso da inocência contrastante dos cristãos. Os discípulos do Senhor devem regozijar-se diante de uma posição que revela que o Espírito e seu caráter que o Espírito e o caráter de seu Salvador foi visto neles. Eles deveriam regozijar-se porque lhes foi concedido o privilégio de sofrer por aquele que sofreu tanto abuso por amor deles. Mas, acima de tudo, eles deveriam regozijar-se porque esse sofrimento não é vazio. Eles podem abraçá-lo alegremente, sabendo que ele transforma o caráter e produz nele eterno peso de glória acima de toda comparação. Nenhuma ameaça temporal pode intimidar aquele cujo tesouro verdadeiro está garantido no céu. Como alguém observou, não é tolo quem larga o que não pode manter, em troca do que não pode perder, no caso. Então, algo que John Stott frisa aí, que a gente tem que ter em mente. Assim como o mundo odiou a Cristo, ele também nos odiará. E o tempo está acabando aqui, não vai dar para eu aprofundar nesse tema, mas eu vou mandar para vocês partes do livro. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, na nossa comunhão com as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que a gente possa cultuar o Senhor nessa noite, exaltar o seu nome em comunhão, e que a gente possa, sim, Senhor Jesus, ser transformado para que sejamos pacificadores, Senhor Jesus, para que a gente possa ter esse caráter exibido em nossa vida, Senhor Jesus, transformado em nosso interior, Senhor, para que a gente possa também trazer à tona, Senhor Jesus, o ministério da reconciliação, uns para com os outros e todos para contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer aproveitar um tempinho que resta aqui? Claro. Quando você falou de justiça social, você perdeu a oportunidade de contar a piada dos dois socialistas. Porque vai passar o tempo aqui, vai acabar. Mas se você for rápido, eu acho que você consegue. Não tem como. Tem que elaborar muito bem, né? Você perdeu a oportunidade de contar a piada. Pois é. Na próxima aula eu conto. Mas, irmãos, eu vou mandar essas folhas aí sobre perseguidos por causa da justiça, que eu acho importante, tá? Vocês leiam aí e reflitam em casa, tá bom? É isso. Glória a Deus. Mas, irmãos, Deus abençoe. Amém. Amém, irmão. Mas Deus, Até a noite. Beijo.